Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Polly Moraes, a entrevistadora de hoje. Fabiano tá de folga, mas eu tô aqui para auxiliar vocês. Estamos hoje com a nossa reflexoterapeuta, a Rose Rubner. E ela está aqui conosco. Vamos descobrir o que isso significa? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho mais do meu trabalho, do que eu faço, do que eu ajudo as pessoas a olharem para elas. Perfeito, Rose. Me conta, o que significa a reflexoterapia? Reflexoterapia, muitas pessoas pensam que é massagem, mas ela não é só uma massagem. Através de pontos nos pés específicos, a gente monta uma terapêutica para cada cliente específico e começa a trabalhar para a regulação do sistema nervoso, sistema hormonal. E o sistema nervoso, ele é a base de tudo na nossa vida. Então, se você regula o sistema nervoso, você já vai ter aí um grande avanço na sua vida pessoal, profissional, emocional. E você me contou no início da nossa conversa, que foi de spoiler, que a reflexoterapia pode trazer questões físicas, emocionais. Me conta como isso funciona, como você consegue visualizar por meio dos pés desses clientes, desses pacientes, que eles podem vir a ter algum tipo de problema no futuro. Sim, através das marcas, que essas marcas contam desde a hereditariedade que nós carregamos, quanto marcas de traumas de útero, traumas de parto, e os traumas que a gente vai vivenciando pela vida e tudo que vai na nossa vida acumulando dentro de nós, as marcas nos pés vão revelando. E, inclusive, quando você está com o sistema nervoso abalado, quando você está num estado de estresse crônico, tudo isso é possível ver através dos pés. E tem idade para fazer uma consulta de reflexoterapia? Não, qualquer idade, a pessoa pode estar pedindo para olhar para os pés. Não é um diagnóstico, é uma sugestão de que aqui tem uma energia que está bloqueada e que, se não tiver desbloqueio dessa energia, as doenças com certeza virão e aí a pessoa pode usar até mesmo como uma prevenção. Perfeito. Me conta, Rose, se teve algum paciente que você trouxe um diagnóstico que não é um diagnóstico, uma sugestão conclusiva. Sim, sim, tem. Principalmente quando a pessoa está num estresse crônico, onde ela está num estado já com o estômago arrasado por azia, por má digestão. E as marcas nos pés mostram quando o seu fígado pode estar com gordura. E isso, quando a pessoa vai para uma consulta, tendo ciência do que ela está sentindo, com aquilo ali que pode estar acontecendo no corpo, naturalmente o resultado dos exames, no resultado do que o médico vai avaliar, vai dar exatamente naquilo ali. E hoje tem muito mais médicos, muito mais conscientes das terapias integrativas, onde se olha para uma pessoa como um todo. Então, quando ele tem essa consciência, então ainda é mais assertivo o diagnóstico. Se a pessoa tem que tomar medicamentos, ela vai ter os medicamentos assertivos. É bem, assim, específico mesmo. E você me contou que você está fazendo uma especialização para lidar com pessoas neurodivergentes. Me conta como está sendo essa experiência. Extraordinária, me trazendo muita clareza, porque o neurodivergente, ele muitas vezes ele não sabe, ele sofre demais por não se conhecer, por não saber que ele tem habilidades especiais, mas também ele tem desafios muito maiores em outras áreas. Isso traz grande tristeza, grande desconforto, frustrações. Então, para mim tem sido muito interessante essa especialização, porque eu vou poder ajudar muito mais essas pessoas. Que não conseguem olhar para elas e saber que elas são especiais, não por um motivo de um desequilíbrio, mas porque naturalmente elas têm habilidades muito mais
fortes do que outras pessoas em algumas áreas. Maravilhoso. E antes da gente começar a conversar, você falou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Você me trouxe a possibilidade de eu, como gestora, por exemplo, contratar uma pessoa de forma mais assertiva. Sim. Junto com o seu diagnóstico, né, com sua visão de reflexoterapeuta, essa pessoa pode chegar a mim com um processo de identidade muito mais estabelecido para que aquela entrevista que eu fiz com ela tenha de fato um ramal, um direcionamento de que tudo que ela disse para mim era verdade. Me conta, como isso funciona? Sim, a avaliação comportamental diz que é uma ferramenta já usada há milhares de anos, porque ela vem lá de Sócrates, que é o chamado pai da medicina. Então, ele identificou alguns temperamentos, alguns comportamentos, e isso veio. Isso foi comprovado por William Marston, que aí ele desenvolveu, né, o DISC que nós usamos hoje. E essa avaliação comportamental, ela vem com gráficos onde mostra de como a pessoa está e de como ela está olhando, vendo como o meio está olhando para ela. E muitas vezes, se ela está tendo dores, é possível ela observar onde ela precisa melhorar, se ela precisa passar por um processo, qual é o equilíbrio que ela precisa. E quando vem dentro para uma gestão, um encaminhamento de um trabalho específico, ela também se olha se ela tem aquilo ali, se é por uma dor ou se é por ter que caber em algum lugar, se foi adquirido para agradar alguém. Então, tudo isso é possível ver dentro dessa análise comportamental, e também tem, a partir dali, a pessoa desenvolver habilidades e as competências que ela precisa para usar as habilidades que ela já tem de uma forma muito mais assertiva, principalmente dentro da empresa, colocada no lugar que ela está ali para ocupar. Maravilha. E você me falou que tem perfis de pessoas, né? Sim. Me conta, como você consegue visualizar esses perfis e quais são eles? O perfil dominante normalmente é aquela pessoa mais dinâmica, ela gosta de resolver tudo no tempo dela, às vezes considerada até como mandona. Então, ela não espera por ninguém, ela já sabe o que ela tem que fazer e vai lá e faz. O perfil influente é aquela pessoa que também tem as características da dominância, mas ela já gosta de fazer diferente, ela gosta de ser vista, enquanto que o dominante não liga para isso. Ele é aquela pessoa da ação. E o influente já é aquela pessoa que tem empatia e que é uma pessoa normalmente muito comunicativa, e tem também o seu lado, né, que não é muito confortável. Mas normalmente ela gosta de fazer diferente, gosta muito criativa. No perfil do estável, são pessoas que são mais diplomáticas, são pessoas que são organizadas, pessoas que gostam de controlar todos nos bastidores, e é um perfil que tem uma empatia muito grande, são pessoas mais emotivas, são pessoas mais voltadas para dentro. E o analítico é aquele que gosta também de ficar atrás, mas ele não gosta de aparecer, ele é voltado para números. Então, quando uma equipe tem os 4 perfis dentro dessa equipe e bem trabalhado, sabendo o que cada um faz, é uma equipe imbatível. Uhum. Eu lembro que na internet eu já vi algum teste falando sobre esses perfis. Qual a diferença de eu fazer um teste qualquer na internet e fazer um teste com um profissional como você? A pesquisa que eu faço vem do método EVO, e é uma pesquisa muito, muito completa. E quando eu vou dar a devolutiva, eu pego tudo aquilo ali que está ali e eu trago para o meu cliente para ele olhar para ele. Para ele, a partir dali, ele já sai com uma outra mentalidade sobre ele, sobre como ele está vivendo, se ele está adaptado, se ele está no perfil que realmente ele nasceu. Então, que ali fica muito mais fácil de desenvolver. E quando ele está no adaptado, ele carrega muito peso sobre ele. E ele sofre mais também. Então, isso, você ter que manter uma postura, uma imagem da qual você precisou se adaptar, é muito mais complexo.
mais Perfeito. pesado. Perfeito. Eu concordo plenamente. Enquanto você falava sobre os perfis, eu fiquei me perguntando em qual eu me encaixo melhor. E provavelmente quem está assistindo a gente também fez essa mesma pergunta. Então, me conta, se eu tô em casa, eu tô assistindo você, de que forma eu consigo o contato para fazer essa pesquisa junto contigo? 27 99853 2671. Na Podovix, que é @Podovix, no Instagram. A minha página do meu Instagram, @Rose, com Y, Ubner. Também pode entrar em contato comigo lá, que é uma forma Maravilha. de. E aí eu posso dar mais explicações. E quando a pessoa me dá a permissão, eu uso a foto dos pés para comprovação daquilo que ela está trazendo e para onde ela está caminhando e o que, que eu posso ajudar mais ainda a pessoa endireitar o caminho dela, organizar dentro daquilo que ela está desejando. E sobre essas linhas no pé? Você falou que cada momento da nossa vida tem um tracinho diferente ali, né? Tem alguma Uhum. coisa diferente ali. A gente acha que é só uma marquinha, é só que eu pisei errado, mas não. A reflexologia explica, como você me contou, Rose, que isso muda completamente os nossos caminhos. E eu queria que você me contasse um pouco sobre essas marcas no pé e o que elas significam. Sim, na região plantar, no pé, nessa parte aqui, lá do pé, onde está uma marca do diafragma. Quando a pessoa tem uma marca aqui que vai para lá, para cá, várias marcas nesse ponto aqui, ela já está num estado de estresse crônico. Ela está desregulada e o sistema nervoso dela está abalado, com as adrenais já fadigadas e ela já não consegue mais sair sozinha daquela situação em que ela está vivendo na vida dela. Tem mais a outra marca que você acredita que é bem específica? Marca aqui na parte do estômago, bem na direção aqui abaixo do diafragma, lá no pé, onde está Uhum. muito marcado, mostra, é uma sugestão onde a pessoa está engolindo muito sapo, que a comunicação dela não está sendo assertiva e, principalmente, ela está num estado de autocrítica muito grande, Isso é muito perigoso, hein? perigoso. Muito perigoso. Atrasa a vida, né? Porque Sim. tudo precisa ser leve. Então, isso precisa de passar por um processo de autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu me estabeleço. E aí, com meu sistema nervoso estabilizado, sabendo quem eu sou, como eu me comunico, como eu movimento diante da vida, isso fica muito mais fácil eu chegar não só no lugar onde eu desejo, mas onde eu mereço. Maravilha. E você também trouxe para mim aquela possibilidade da gente se organizar como pessoa, fazer uma análise SWOT, como eu brinquei com você que no marketing a gente chama de análise SWOT, mas aqui na reflexoterapia é outro tipo de análise, mas que você consegue se visualizar, visualizar como você está sendo visualizado e como os outros te veem, né? Me explica como é que funciona isso. Quando eu faço essa avaliação SWOT, quando eu fiz minha jornada de coach na minha formação, então trouxe todas as ferramentas que você faz essa análise para ajudar a pessoa, principalmente no lado profissional, uma alavancagem de carreira. E aí, quando eu pego tudo que das ferramentas que eu tenho de coach, e aí eu olho para o pé da pessoa, eu consigo dar um direcionamento muito mais claro para ela dentro daquilo que ela quer. E às vezes a pessoa vem e ela não sabe o que fazer. Mas dentro dela, quando eu busco ajuda, essa resposta já está dentro de mim. Então, eu ajudo ela a olhar com as ferramentas corretas dessa análise, e aí a gente começa a olhar para os resultados esperados, análise SWOT, valores, a gente vai olhando para um todo, e aí a pessoa vai se vendo dentro do processo e ela vai crescendo e naturalmente ela vai chegar onde ela merece. Não só Maravilha. do desejado, ela vai ter muito mais daquilo ali que ela Maravilha. está buscando. Maravilha. E você quer contar pra gente algum paciente específico que, olha só, a reflexoterapia mudou a minha vida? Sim, tem uma cliente que não tem muito tempo que ela começou a ser atendida por mim. E era uma pessoa assim, não vou dizer volúvel, mas era
gostava de namorar, namorar aqui, namorar, e isso, ela não estava mais satisfeita. Então, ela começou o processo comigo e começou a se olhar. E aí, nós começamos, depois de algumas sessões, nós começamos a prepará-la. Eu, né, eu junto com ela, porque eu trabalho ela quem faz, eu só dou as coordenadas. E aí, ela começou a se preparar para conhecer o amor da vida dela, aquele homem ideal que ela idealizou, que ela colocou no papel, que era assim, assim, assim. E aí, uns 4 meses atrás, ela conheceu essa pessoa. Olha que maravilha. E ela tá, não só conheceu a pessoa, como ela está se tornando uma grande empresária, ela está expandindo os negócios dela e se tornou outra pessoa. Perdeu peso naturalmente e já vai assim, tá cada dia mais bonita, mais senhora de si e mudando completamente a visão, porque ela foi olhando, não para traumas, mas para as dores que ela carregava e que só faz sentido para você. E que quando nós estamos no vitimismo, além de vítimas não prosperam, que eu uso muito essa frase, a pessoa também, quando está no vitimismo, ela fica sem, muito na criança, né? Sem tomar decisões, sem seguir em frente, sem poder olhar para ela e tomar decisões e fazer escolhas assertivas. Então, a reflexoterapia muda da vida pessoal à vida profissional e Muda. tem esse direcionamento completamente volátil. Isso, o que eu aplico, sim, Uhum. porque eu como boa influente, né? Então, sempre fui muito criativa e sempre gostei muito de fazer tudo do meu jeito. Então, peguei tudo que eu conhecia, coloquei dentro de um método e aí eu aplico esse método no presencial. Eu incluo a reflexologia, que eu trabalho os pontos para regulação. Então, a regulação ainda vai mais rápido, porque a pessoa ganha um ganho físico, né? De estabilização física mesmo. E aí isso acontece muito mais rápido. E você atende também no online. Atendo no online. Como é que funciona essa reflexoterapia online? No online eu uso os pés do meu cliente e vou dando dicas do que ele fazer, porque além das formações na reflexologia, na análise comportamental, eu fui tendo outras formações de algo que eu pratico em mim, de bioenergética, de chás e o biomagnetismo e tudo que eu vou aplicando para ajudar a pessoa nessa organização. Então, no online eu uso muito isso também. E eu incentivo a pessoa, toque nesse ponto aqui que vai te ajudar nesse momento a ter um ganho maior do que nós vivenciamos aqui nesse momento. Uhum, perfeito. E com certeza tem algumas pessoas por aí que falam que isso não existe, não tem como fazer isso, é impossível que o pé interfira no rim, impossível. O que é que você tem a dizer com essas pessoas que são haters do seu trabalho? Ó, sinto muito, mas tá tudo bem, porque cada um, eu respeito a opinião de cada um, né? Já tive pessoas, atendi pessoas que antes não acreditavam, esnobavam, e quando começaram, viram a própria mudança e se transformaram. A partir daí, foram para essa área da integrativa. Olha só que maravilha. Porque faz todo sentido, porque nós somos seres especiais, Uhum. nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Eu creio em Deus, eu sou cristã, e nós somos criados à imagem e semelhança dele. E mesmo que você não acredite, que as pessoas não acreditem, Deus está aqui dentro. E ele vai ouvir o que você está querendo. Então, ele não é invasivo, ele vai respeitar você. Tanto que nos milagres que Jesus fazia, ele ainda perguntava: você realmente quer isso? Porque eu preciso querer. Então, a partir do momento que eu quero, eu busco ajuda e eu preciso de ajuda, porque quando eu viver eu preciso de cura. Quando eu busco ajuda, eu vou com uma forma muito mais correta e muito mais consciente de quem eu sou. Porque a maioria das pessoas aí não sabe quem elas são. Elas têm uma ideia, mas elas não sabem. Então elas vivem correndo de lá para cá e às vezes são até bem-sucedidas, mas quando elas sentam na frente de um terapeuta, elas vão ver o quanto elas ainda precisam olhar para elas e o que elas descobrem fazem toda a diferença na vida delas. Com certeza. Sobre a terapia.
né? A gente entende que existem a terapia cognitivo-comportamental, existe a psicanálise. Como um paciente que já está nesse processo terapêutico pode dar um upgrade na terapia dele com a reflexoterapia? Por conta da regulação que a reflexoterapia dá e pela história que os pés estão contando. Porque através dos pés, os dedos tortos, tudo um calinho aqui, uma feridinha que muita gente, principalmente os homens, têm sobre os dedinhos, né? Isso tudo quer dizer algo, um fungo na unha. Tudo isso tem a ver com aquilo que você carrega e que está pesado e que quando você busca ajuda é que você está pronto para olhar para aquilo ali. E aí, naturalmente, desaparece. Não fui eu quem fiz a mágica. Foi você quem teve a coragem de olhar para você. E essa mudança de direcionamento que a reflexoterapia traz, e aí a pessoa, olha, eu posso fazer isso e vou ter esse resultado, vou ter essa mudança. Que é algo que eu sempre digo, é que sem mudança de comportamento, a gente não vai ter mudança de cenário, mudança de propósito. Verdade. Então, eu acredito que a reflexoterapia hoje pode ajudar qualquer pessoa que está buscando uma mudança de vida. Não é isso? Sim, sim, e cada dia ela fica mais completa por estudos, né? Que a reflexologia, ela é tão antiga quanto a medicina chinesa. Ela até tá lá naqueles, nas cavernas, né? Ela é especificada lá com imagens de milhares de anos. Então, ela é muito antiga e através dos pés, quem tratava lá no antigamente, eles faziam tudo através dos pés. E a medicina, o chinês, por exemplo, no hospital de Beijing, eles normalmente tratam qualquer doença através da reflexologia. Ela, aqui no nosso Brasil, ela é novinha, ela chegou há pouco tempo e as pessoas ainda têm muitas dúvidas. E nós estamos aprendendo cada vez mais e é muito extenso o conhecimento para que a gente possa dizer, nossa, agora eu sei tudo. Talvez enquanto eu viver, eu não vou aprender tudo o que eu preciso, né? Aprender, porque com tudo que eu já vi até aqui, eu posso fazer grandes transformações e tenho feito na minha vida. Se eu falar assim, que as pessoas falam, mas quando você fala de família, não vale. Mas o meu companheiro, por exemplo, ele tinha o braço dele, ele não movimentava, e ele tinha uma espécie de um cupim, de tanto que doía, ele fincava agulhas. E hoje ele não tem absolutamente mais nada. A pressão arterial dele foi regulada, tudo na vida dele, assim, fisicamente foi contando outra história. Olha que maravilha, né? Que bênção. Sobre as suas especializações, você contou que você tem a especialização em reflexoterapia, Sim. tem a especialização em coach, está buscando a reflexoterapia para pessoas neurodivergentes. Sim. Me conta quando começou esse processo. O que que te motivou a entrar nessa área? Eu fui criada na roça, né? Eu costumo brincar que é lá onde o vento faz a curva, porque era exatamente onde eu morava, não tinha nada, o vento fazia a curva e voltava ali. Era bem isolado na época. E minha mãe sempre tratou a gente com chás, com plantas, benção, e isso me encantava, porque problemas como que na época chamava de uma espinhela virada, que hoje a gente entende que tem outras causas, tudo isso era um chá que tomava, uma benção, febre, gripe, tudo era tratado com as plantas, e isso me encantava. E uma vez um rapaz que foi da cidade, uma tia estava numa menstruação prolongada, entrando num processo de menopausa e já dias que ela estava sangrando, ele chegou e ele começou a apertar nos pés e apertando pontos na perna, ela gritava de dor e imediatamente o sangramento cessou. Isso foi chamando a minha atenção, mas quando eu me apaixonei, eu trabalhava no spa do pé numa época, e aí uma cliente ficou esperando e ela começou a falar da história dela. De um filho que nasceu saudável e de repente uma síndrome deformante. Começou a falar, não aceitou isso. E ela foi buscar ajuda, o médico não. Ó, pode na reflexologia você encontrar a solução. Aí ela começou aqui em Vitória, foi no que podia
Ela foi para São Paulo, um outro profissional mais elevado do que eu tinha aqui. Ele melhorou 50% e ela falou assim: e agora? Ele falou assim: Hospital de Beijing, na China. Ela foi para lá com o filho. Ela passou algum tempo lá. Os médicos falaram para ela: a senhora precisa aprender, porque nunca mais pode parar. Ele voltou ao normal e ele vive saudável. Então, eu fiquei assim, apaixonada por isso, porque de tudo que eu já vinha vendo, né? E eu trabalhei assim, muitos anos como podóloga. Eu gerenciava essa clínica de podologia antes, e aí depois eu me tornei podóloga e já estou quase 20 anos, né, como podóloga. Agora eu parei porque eu fui para as terapias. E isso sempre me motivou a estudar a respeito, e então você vai complementando com outras terapias, porque é uma forma de conhecer o corpo. Quando era criança, eu queria ser médica, né? Uhum. E não tive essa oportunidade. Então, as terapias me ajudam a conhecer o corpo, que é essa máquina extraordinária. E aí, através dos pés que contam a história de como os seus órgãos estão funcionando, se está quente, se está frio, de como que eles estão, como o seu emocional está sendo influenciado. Então, tudo isso me motiva a continuar e a me identificar como reflexoterapeuta. Apesar de todas as outras formações que eu fui ao longo, né, da minha vida fazendo, dentro das terapias, e aí a reflexoterapia é a que me move. Maravilha, Rose. Pelo seu discurso, eu começo a perceber que, além de movimentar você, mudar a sua vida, a reflexoterapia mudou a vida de pacientes, né? Mudou a vida de muitas pessoas. Você trouxe o exemplo da moça que encontrou o amor da vida, Sim, trouxe o exemplo da mãe que buscou a reflexoterapia e mudou a vida do filho e mudou a vida dela, consequentemente. sim. E então, assim. Eu acredito que realmente a reflexoterapia pode e deve, né, estar como uma das possibilidades para melhorias de vida de pessoas daqui do Brasil também. Sim, com certeza. Eu tive um cliente de 85 anos que o sonho dele era dar uma palestra para uma multidão. Uhum. E aí ele fez um processo onde eu incluí todas as terapias, o processo de coaching, nós fomos trabalhando. E aí, logo depois, ele realizou aquele sonho e foi, assim, um grande marco na vida dele. Não foi só eu, mas eu ajudei a ele visualizar aquele processo e saber que ele era possível ele realizar. Então, aos 85 anos, você dar palestra para uma multidão é, deve ser algo assim muito Com gratificante. E certeza. eu fiz parte disso daí. Uhum. E olhando para mim, nos meus 59 anos, eu sou cheia de vida, eu sou saudável, eu não desisto de nada. Os meus filhos falam assim, mãe, como você é inspiradora, porque você está sempre buscando algo novo, você não desiste, é como se você voltasse a ser jovem. Então, eu sou velha para ser jovem e jovem para ser velha, então, mas a vivacidade é algo que eu quero cultivar. Eu quero que a minha criança de 9 anos se orgulhe de mim e a minha versão de 90 anos se sinta muito gratificada por ter vivido essa vida. E você falou também que aquela moça que conseguiu o amor da vida dela depois de 4 meses. A gente precisa entender também que a reflexoterapia não é uma consulta de 4 em 4 anos. Não, A gente precisa de um tratamento, de um isso. processo para entender nossa identidade, entender nossas questões e aí sim visualizar as mudanças que devem ser feitas. Então me conta, se eu tenho um problema específico pessoal e eu quero resolver isso na reflexoterapia, quanto tempo mais ou menos? Se eu estiver também cooperando e fazendo as mudanças e fazendo o trabalho pessoal, eu consigo alcançar o meu objetivo. Isso vai depender muito da história que você vai contar e do que é que você traz para mim. Então, em parte, você sai dali, digamos, com 10 sessões já pronta para você receber. Mas dependendo do que você deseja alcançar, é, depende muito das circunstâncias, de onde está aquilo ali. Então, a gente trabalha sempre com metas
pequenas, médias e grandes, a comemoração. E olhando para o dinheiro, por exemplo, como uma recompensa, não como um objeto que você tem que alcançar. E isso traz motivação. Quando é na questão saúde, quando é hormonal, por exemplo, são mais de 6 meses de tratamento. Na terapia, normalmente eu trabalho com 10 sessões, onde a pessoa, na quarta, quinta sessão, ela já toma consciência de quem ela é dentro do meu método. E a partir das 10 sessões, ela volta uma vez por mês, ou sempre que ela sentir necessidade, e às vezes a pessoa continua, porque eu tenho clientes que tá desde 2019 comigo, já fez grandes mudanças. Uma senhora que se apaixonou já nos seus 70 anos, perdidamente, e aquela paixão durou tempo demais, não era tão correspondido como ela merecia. Ela se libertou dessa paixão, perdoou essa pessoa. E aí, depois ele veio a óbito, ela ficou muito tranquila. Então, ela teve muita coisa de libertação. Por eu conhecer por um bom tempo, ela fez uma viagem no ano passado. Ela chegou com a perna esquerda muito inchada. E eu falei: olha, isso aqui a senhora viajou, na sua idade, pode ser uma trombose. Então, o ideal é que a senhora saia daqui e vá direto para o hospital. E aí, como ela já me conhece há muito tempo e tudo que eu fui trazendo para ela, sempre dava aquilo ali. Ela saiu dali e foi para o hospital e exatamente era uma trombose. E aí eu já não aplico porque existem implicações que não fazem bem. Perfeito. Né? Eu prefiro evitar para não complicar. Então, depois ela passou o tempo que o médico determinou e aí ela voltou para mim. E muitas vezes as pessoas não entendem, Polly, que as terapias integrativas, elas são complementares. Eu atendo pessoas com câncer, que já vão melhorando o estado emocional, que de anos e anos abalado. Então, a saúde emocional dessa pessoa, saúde física. Então, a pessoa, depois que começou o processo comigo, ela já tinha metástase, hoje não tem mais metástase. Então, o próprio médico incentiva, continue a fazer o que você está fazendo, que está dando certo. Então, as pessoas vêm e elas querem ter solução, mas a solução, como eu disse para você, está dentro de nós, é aqui dentro que a gente transforma tudo. Então, como você disse, se você fizer tudo certinho e está disposta mesmo, tomou a decisão de eu não aceito mais viver assim, normalmente na terceira, quarta sessão você já tem uma outra visão de você. E aí você continua porque você quer se melhorar cada dia mais, porque o processo de autoconhecimento ele vai durar por uma vida, porque para você chegar até aqui, quanta coisa você viveu desde a barriga da sua mãe, tudo que você passou, tudo que você identificou, e sem contar aquilo que a gente carrega dos nossos antepassados, os padrões comportamentais de mãe, por exemplo, comprovado cientificamente que ela passa geneticamente isso, principalmente para as filhas, né? E isso tudo você vai precisar de talvez uma vida inteira para você ter equilíbrio sempre. Então, o que eu sempre digo para as pessoas, procure um terapeuta. Não importa se é um psicanalista, se é um psicólogo ou um terapeuta integrativo, alguém que possa fazer sentido para você aquilo que ele entrega e aquilo que vai ajudar você a ter equilíbrio e alcançar muito mais do que você já tem. Maravilha. Algo que você trouxe, né, que estamos em constante mudança. Sim. Sempre, não tem como. Eu não sou a mesma Poliana que de 10 anos atrás, por exemplo, Não que tinha tem 18 como. aninhos e não tem como. Então, nossa vida está sempre em processo de mudança. E ter esse acompanhamento de profissionais, tanto da terapia, pode ser da terapia cognitivo-comportamental, Sim, pode ser da psicanálise, pode ser terapia integrativa, também a reflexoterapia. sim. Então, assim, acompanhar os nossos processos, sabe? Mesmo que a gente escreva diário, mas a gente precisa entender quem eu era ontem, quem eu vou ser hoje e quem eu quero ser amanhã. Isso mesmo. E é assim que a gente finaliza o nosso episódio de hoje, pessoal, com a Rose maravilhosa. Estou aqui borbulhando de conhecimentos novos
que eu aprendi com ela. E eu agradeço todo mundo que está aqui. E eu queria perguntar para você, Rose, se você quer dar algum conselho ou deixar alguma palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Olhe para você, busque ajuda para você olhar, porque quanto mais eu me conheço, mais eu me estabeleço. A pessoa mais importante desse mundo tem que ser eu, porque se dentro dos mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, você se cuida. Então, cuidar de si primeiro, para depois você cuidar do outro. Então, isso torna tudo ao seu redor muito, muito mais grandioso, libertador, extraordinário. É isso aí, pessoal. Seja protagonista da sua própria história. E assim que a gente finaliza o episódio do Pod Espírito Santo, o contato da Rose vai estar aqui embaixo na legenda e a gente aguarda você lá. Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.